Bem-vindos a mais um programa Gente com História. E hoje, não vou muito longe, é muito pertinho também. Estamos em contacto com a Trofa, a Vigraria da Trofa, Concelho da Trofa, por uns distrito do Porto, para outros distritos do Porto. E comigo tenho duas jovens, ambas elas com histórias interessantes, são jovens mesmo, e o jovem é sempre alguém que tem muito, interessante, muito de interesse e interessante para partilhar. Tenho a Maria Helena Azevedo, não é da minha família, mas podia ser, e tenho a Sara Lopes, cada uma com a sua história, cada um com a sua vivência, fazem parte do mesmo grupo. Eu vou saudá-las. Boa noite à Maria Helena Azevedo e boa noite à Sara Lopes. E Boa obrigado, noite. obrigado por estarem connosco. Eu vou começar por quem conheço menos, por quem falei menos. Com quem falei menos. Com a Sara Lopes. Ó, Sara Lopes, em breves palavras, queres nos dizer quem és? Sou a Sara Lopes, sou da Trofa, como o Américo já referiu. Tenho 23 anos, trabalho na área da contabilidade e, e pertenço ao grupo Jovens Café, Jovens com Fé, portanto, mas já vamos explicar um bocadinho à frente como é que surgiu. E assim, de uma forma muito breve, é a minha apresentação. Hum. E aí, a nossa amiga Maria Helena também, como é que, quem és tu? Certo. Eu sou a Maria, também tenho 23 anos e também sou da Trofa. Coincidentemente, eu e a Sara andamos na primária, portanto, temos vivências parecidas da nossa infância. Uhum. Eu sou também estudante de engenharia e sou maquilhadora profissional. Uhum. É isto, assim, O da essencial apresentação é, breve. vocês fazem parte do mesmo grupo. Querem-me explicar, isto agora é um bocado aleatório, se calhar pedi à Maria que começasse e depois a Sara se quisesse completar. eh, Como é que foi vocês começaram a entrar a catequese, andaram na escola juntas, e Certo. depois a vida às vezes afasta-nos um bocadinho uns dos outros e tornamos-nos a juntar. Foi esse o vosso caso, tornaram-se a encontrar mais vezes, com mais frequência, Sim, sim. num grupo que foi criado, não é? Como é que chama esse grupo? Qual é a origem do grupo? Então é assim, o nosso grupo chama-se Grupo de Jovens Café, que é, portanto, o grupo de jovens com a fé. Ele foi criado fez o ano passado 10 anos, portanto faz este ano 11, há 11 anos atrás, e foi o primeiro grupo de jovens da Trofa, dos atuais que existem, foi o primeiro. E reza a lenda que o grupo foi criado porque os crismandos que foram crismados naquele ano, há 11 anos atrás, eram muito interessados e gostavam muito da catequese e gostavam de ter algum grupo depois da catequese, e foi então que foi criado o grupo de Jovens Café. A Sara dizia há bocado que o grupo tinha história, o nome, e efetivamente tem. Para além deste trocadilho de ser com a fé, dizem que eles iam ao café muitas vezes e gostavam muito de café. Portanto, ficou o trocadilho e que ainda atualmente corresponde à realidade, porque nós não são raras as vezes que nos juntamos para tomar café, e mesmo em reuniões e em qualquer coisa que nós temos, tem que ter sempre o nosso cafezinho. É Até verdade, é fazemos verdade. as Sara, pausas de rotina para Sara, café. Sara, é interessante. eh, um grupo como o vosso, que normalmente as pessoas que nos dão ouvir pensam, mas é um grupo de gente que vem para aqui que é de igreja, anda lá na igreja, não sai cá para fora. Vocês agora estão a ter uma coisa interessante. Vocês são um grupo de jovens que têm muita vida cá fora. Pronto. Ou estarem num café, ou estarem numa esplanada, vocês estão a partilhar a vossa alegria, a vossa disposição, o vosso entusiasmo com a comunidade. Quem vos vê, pergunta: "Oi, mas o que é que os jovens estão ali a fazer tão divertidos?"
podiam andar aí na discoteca, numa vida completamente sem sentido, como muitas vezes muitos jovens infelizmente andam, e estão aqui direitinhos a comportarem-se com dignidade, alegres, brincam também, não é por aí, Sim, podem brincar. sim, 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 Eh, sim. Este sair para fora das paredes é importante, Sara, não é? Sim, no fundo, somos jovens que não ficam no sofá. Uhum. Portanto, temos essa vontade mesmo de estar na comunidade e para além de um grupo de jovens, claro, tem sempre a vertente cristã e não vamos e não negamos isso, mas é sempre importante que sejamos amigos uns dos outros, que também partilhamos vivências, portanto, há sempre as pessoas mais velhas do grupo e as mais novas acabam sempre por enriquecer muito com as mais velhas, e as mais velhas, obviamente, muito a aprender com os mais novos, que já são mais velhas, portanto, outras coisas já aconteceram e vão aprendendo. Portanto, no nosso grupo sentimos um bocadinho isso e nos outros grupos também é assim. É pessoas que são amigas, que gostam de ir para a comunidade, também para estarem juntos, para conviver com pessoas, mostrar a alegria e é mesmo isso. Somos jovens alegres, não queremos ficar em casa, não queremos ficar agarrados a telemóveis, queremos simplesmente conviver e às vezes estamos horas a fio, nem Certo. sabemos como, às vezes ao frio, às vezes ao frio, nos dias de inverno, e nem sabemos como o tempo passa. E acho que isso é mesmo importante, como dizia a vertente cristã, claro que sim, mas também sermos amigos uns dos outros e sermos um suporte uns dos outros, e claro, está sempre em parceria, entre aspas, com a comunidade e tudo o que seja necessário, ajudamos sempre. Até porque, Maria, a fé convida-nos, aliás, é Jesus que o diz, ide, enviai, ide, curai, estai, falai meu nome, curai. Portanto, Jesus é o primeiro a dizer para nós não ficarmos parados, para irmos, não é? Exatamente. Um cristão, por ser cristão, não tem que estar, nem deve ficar parado, deve caminhar. Vocês, com café, mas sobretudo com muita fé, que tipo de serviços prestam, como grupo, à comunidade em que estão inseridos? Têm algum serviço já organizado para prestarem à comunidade? Ou estáis só em fase de aprofundar a fé, de crescer, e o serviço Certo. virá quando vier? É assim, o nosso grupo já vai fazer 11 anos, portanto já passou por várias fases. E vai sempre mudando, não é? Mas há algumas coisas que são sempre fixas. Uhum. E um dos serviços que nós temos para a comunidade e que é algo fixo, não só nosso, mas de todos os grupos, é efetivamente este momento de oração. Então, por exemplo, uma vez por mês, nós animamos uma missa ao fim de semana. Normalmente é a missa das 7 ao sábado. E isso é sempre uma coisa mensal. É na Igreja Nova de Trofa, Na não é? Igreja Nova, sim, na Igreja Nova. Há outros anos que organizamos outra coisa. No passado ano pastoral, nós organizamos as terceiras terças, que era Sim. era uma espécie de oração que nós tínhamos à terça-feira, em que tinha sempre um tema diferente a cada mês. Não era todas as terças, era as terceiras terças de cada mês. Era uma celebração da palavra, em que normalmente o que nós fazíamos era pegar numa parte da igreja e começar a desenvolver uma parte da missa. Por exemplo, houve uma vez que nós fizemos uma missa em que toda a gente sentava na entrada da Igreja Nova, e passamos a pensar no que é que significava esta entrada numa igreja e que impacto é que isso tinha na celebração da Eucaristia. Debruçamos também sobre a pia batismal, por exemplo, e toda a Mas gente se era só centrava para num vós, ponto. ou era só para vós, ou era para a comunidade em geral participar? Normalmente, tudo o que nós fazemos mensal é para a comunidade. Ok. A missa das 7, por exemplo, é uma missa que vai imensa gente Sim, de São Martinho. essa já
perceber, mas agora esta, quando estão a falar das terças-feiras, eu não sabia ser a comunitária. Sim. É sim, às terças realmente não ia muita gente para além dos grupos de jovens, mas é sim, é sempre comunitário, estas Sim, coisas sim. mensais que nós fazemos. Às vezes organiza-se uma oração TZ, por exemplo, são sempre coisas comunitárias. Para além disso, que é essa vertente mais de oração, temos também vertentes mais caritativas. Temos, até agora, ajudávamos, por exemplo, mensalmente os vicentinos a fazer cabazes de alimentação e a respectiva distribuição deles. Neste momento, isso agora não fazemos porque passou a cargo de outra instituição, mas era algo que nós fazemos também mensal. Fazemos também recolhas de material higiênico ou de outras coisas que seja preciso para instituições da zona ou que nós temos conhecimento que precisem, isso aí sem ter uma frequência definida, mas quando é necessário vamos. E fazemos outras atividades mais SOS, por exemplo, a visita e dar alimentos a sem-abrigos. Quando foram os incêndios de 2017, nós também fizemos voluntariado em Pampilhosa da Serra, para ajudar as aldeias que foram vítimas dos incêndios. Às vezes, pontualmente, assim, de um momento para o outro, nós decidimos que temos de ajudar e vamos. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, nós também fizemos recolhas de alimentos e ajudamos a Câmara da Trofa na organização de material que foi enviado para a Ucrânia. Algumas ações assim mais à última da hora, SOS, que nós rapidamente organizamos uma equipa e, Sara, e levamos gente. eu estou a concluir daquilo que a Maria está a partilhar connosco, que vocês estão, sobretudo, atentos, estão à escuta das necessidades que a comunidade tem. É isso? Sim, 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 sim. Sim, tudo o que seja preciso, o grupo de jovens entra em ação e resolve ou tenta ajudar. Portanto, temos esse contrato, vamos pôr umas aspas, com a paróquia, que é alguma coisa que seja preciso, o grupo de jovens está disponível. E acho que é uma coisa que nós nos orgulhamos muito também de ajudar, de termos essa capacidade de ajudar, de estarmos disponíveis, porque a própria comunidade também já nos deu muito, não é? Tanto na catequese como nas missas, tudo o que, quando éramos mais novos, já contribui tanto para nós que agora também nós contribuímos para a paróquia. Portanto, e mesmo para todas as ações que sejam precisas a nível de voluntariado, que acho que é uma coisa que nós já fazemos com alguma frequência, mas também há um desejo muito, muito grande de fazer coisas maiores, de ajudar mais pessoas, porque há muitos jovens com essa vontade de fazer, claro que ajudando sempre nas ações mais pequenas, mas de ter assim algo com grande impacto. Já fomos observando isso do que fomos ouvindo, que há essa vontade. E sim, tudo o que seja necessário, estamos lá. Vocês aí, qualquer dia vocês ficam com um nome mais comprido. Qualquer dia alguém me chama Jovens Café SOS. Eu acho que a comunidade de São Martinho sabe que quando precisa de alguma coisa pode sempre contactar o grupo de jovens em SOS. Às vezes, de um dia para o outro, contactam-nos para levar um andor, tantas vezes que acontece. Exato. Para auxiliar em qualquer atividade, às vezes é preciso mão de obra, não é? E os jovens são os melhores para ajudar nisso, não é? Às vezes a carregar alguma coisa, de um dia para o outro, lá contactam o grupo de jovens, às vezes a ver se não há uma ajudinha para fazer alguma coisa e lá vamos nós a apagar o fogo. Como é que Exato. vocês conseguem conciliar esta vida comunitária? Porque é exigente, quer dizer, uma comunidade como São Martinho de Belgado é uma comunidade grande e é uma comunidade com muita necessidade de apoio, porque Sim. as carências são muitas nos tempos atuais. Como é que vocês conseguem conciliar essa vossa atenção ao outro com a vossa vida académica, profissional, que quer uma coisa, quer outra, são exigentes, não é? Certo. É assim, eu vou começar a falar e a Sara vai-me completar, porque, porque é assim, nós já estamos nisto há tantos anos que agora a pergunta é oposta.
é como é que nós conseguimos viver se não Sim. temos a vida toda ocupada com outras coisas. É verdade, é verdade. E há umas semanas atrás, nós decidimos, entre animadores do grupo de Jovens Café, que não íamos marcar reuniões entre nós, nem atividades durante 2 semanas. Ia ser uma pausa, e há anos que nós não temos pausa nem no verão. Então decidimos que ia ser agora. A meio da pausa, nós tivemos que nos encontrar, porque já estávamos todos desesperados sem ter o que fazer. Portanto, há tantos anos a fazer isto e nós todos somos catequistas ou fomos acólitos ou somos parte de outro grupo qualquer e é tão intrínseco em nós e se calhar também nas nossas famílias, nós crescemos assim também, que é estranho não ter isto. Todos os dias nós temos sempre a fazer alguma coisa. E daí, como é que foi na pandemia, Sara? Na pandemia não era tão fácil. Foi na pandemia. Nós, é assim, nós fomos um bocadinho loucos, diria, e continuámos a ter a nossa atividade normal. Portanto, todos os meses nós tínhamos uma reunião mensal no Zoom. Portanto, nós continuamos e debruçámos até num tema bastante interessante, que é o UCAT, exato, do UCAT. A doutrina social da Igreja, o do CAT. Isso, o do CAT não me estava a soar. E portanto foi um ano também que estávamos em casa, mas que aprendemos mesmo muito. No fundo fomos às raízes da igreja e aprendemos. Portanto, debruçámos-nos sobre o DUCAT, que é no fundo a explicação um bocadinho da origem da igreja, tudo como funciona, portanto nas várias vertentes que tem. Portanto, sim, foi um desafio, mas nós tínhamos que nos ver na mesma. Nós tínhamos que nos ver na mesma. Portanto, tínhamos que, apesar de toda a situação, que foi muito complicada, no fundo aquilo era um refúgio, portanto nós aprendíamos e aprofundávamos todos juntos sobre um certo tema, falávamos, mas ao mesmo tempo, no pouco de vida que existia em casa, também aproveitávamos muito para desabafar uns com os outros, para falar, que bem que foi preciso, não é? E em tempos que podiam ter sido de muito isolamento, e foram para muitas pessoas, para nós era uma forma de falarmos uns com os outros e de, ok, ainda há alguma vida. Portanto, isso foi um desafio muito grande, porque de certa forma toda a gente estava, sendo jovens, tinham aulas no computador. Portanto, as aulas eram todas online, os testes eram online, toda a vida era um bocadinho online. Portanto, foi um desafio muito grande manter um ano inteiro, mas conseguimos. Tínhamos todos os meses, reuníamos e foi muito bom. E vocês até E costumavam, mesmo assim, ir ao encontro daqueles que não tinham ajuda, ou eram vocês para o outro Sim. lado? Exatamente, não, nós fazemos isso. Era isso que eu ia dizer. A Sara, durante a pandemia, ficou com problemas de memória, como todos. Porque não era só isso que nós fazíamos, Sara, lembra-te? Olha, estás a ver? É assim. Não, mas parece que todos nós nos esquecemos de que era o nosso dia a dia durante o confinamento. É verdade. E é verdade, Tens razão. eu diria que a salientar a atividade maior que nós fazíamos era efetivamente as reuniões mensais. Eram reuniões bastante pesadas de preparar, como a Sara falou. Nós tínhamos que estudar bastante antes de nos debruçarmos sobre o tema. E tínhamos, como o Américo estava a dizer, esse encontro com a comunidade, que aconteceu não logo de início do confinamento, mas mais tarde, que foi precisamente as chamadas telefónicas para as pessoas que estavam mais isoladas, não é? E que não tinham tanto contacto com os familiares ou assim. Tínhamos também um programa em que nós íamos fazer compras ou à farmácia para pessoas que precisassem, podiam se inscrever. E nós fazíamos compras. Eu apontei aqui para não me esquecer, enquanto o Américo fez a pergunta, que eu ia me esquecer também. Fazíamos também a tal missa mensal do grupo de jovens, fazíamos todos com o Padre Luciano online, em Zoom. Essa sim era só para o grupo de jovens, mas acabávamos por estender para todas as nossas famílias. Eu não me estou a lembrar se era mensal ou se era semanal, ou Sara. Não era semanal. Eu acho que era semanal. É Eu capaz. estou a Acho que era à dizer- noite. Eu acho que vocês faziam à noite, era.
Eu acho que Era. sim. É que andei Eu aqui acho que era umas semanal. pesquisas e pareceu-me que era à noite. Era É. semanal. E vinha imensa gente, era muita gente. Nós reuníamos com a família, sempre à noite, e tínhamos a missa. Era sim, senhor, eu acho que era semanal. E lá está, era cada semana um grupo a preparar. Ao Sara era semanal. E sabes quem é que preparava o PowerPoint do nosso grupo? Éramos nós as duas. Pois Não era, era? pois Era. era. Realmente, isto da pandemia tirou a memória, que eu já não me É lembrava nada verdade, é disso, verdade. e isso foi realmente mesmo muito marcante. Oh, Éramos Sara, nós, tiramos éramos, a e já não memória, nos lembrávamos. tiramos a memória, vocês fizeram isso com tanto amor que até se esqueceram que deram tanto Também é verdade, também é verdade. E tempo. tínhamos outra coisa também muito interessante, que acho que foi necessário para, isto aqui já mais do nosso grupo, necessário para todos mantermos a sanidade mental, que era, nós semanalmente organizávamos uma videochamada em que fazíamos jogos. Só isto. Nós punhamos jogos online e ficávamos todas horas a jogar. E nós jogávamos um jogo que era uma espécie de telefone estragado, mas a desenhar, cada um na sua tela do computador a desenhar, e nós jogávamos este jogo por horas e chorávamos de rir. A verdade é essa. Nós, quando dávamos por ela, estávamos todos com lágrimas dos olhos de tanto rir. E foi assim que foi passando a pandemia, com online. Vá, separados, mas juntos. Que no fundo manteve o espírito ainda mais unido, se calhar porque vocês sentiram a necessidade do encontro. A prova disso é que não deixaram de estar ativos. Uhum. Sim, sim. Sim, sim, sim. E eu trouxe isto à conversa porque esse vosso serviço à comunidade foi muito. Quer dizer, não foi muito, mas devia ser mais. Mas ainda assim foi bastante conhecido aqui pelas comunidades vizinhas. Falava-se muito de jovens que se organizavam aqui e acolá, e quando falam nisso, era logo os jovens da trofa. Não diziam o vosso nome de Jovens Café, mas Sim, eu penso que a questão das compras do supermercado e da farmácia era dos três grupos. Nós fazíamos os três isso. pois, porque isso tinha muita visibilidade. Aliás, nós estivemos quase a convidar-vos para dar o vosso testemunho num encontro que havia na altura organizado para mostrar aquilo que cada comunidade Certo, estava a certo. fazer em prol dos mais necessitados. Uhum. Mas passada a pandemia, que não passou de vez, mas a pior fase já lá foi, graças a Deus, vocês retomaram as vossas atividades e neste momento, tirando o ápice de memória, tirando tudo aquilo que é fruto de ser feito com amor, vocês continuam na vossa loucura, porque a fé é só para loucos, não é? Porque É, é. né? Vocês continuam a vossa atividade. E neste momento, vocês têm de certeza projetos em vista. É assim, Sara? Sim, pelo menos para este ano, sim. Sim. Portanto, nós estamos com a atividade do projeto de obras, que está relacionado com as obras de misericórdia. Portanto, isto é o grande tema deste ano, que o Américo já teve a oportunidade de participar. Hoje foi assim que E, vos conheci. exato, e portanto é alargada a todos os grupos de jovens. A ideia é explorar cada obra de misericórdia, tendo um convidado, portanto, que venha dar testemunho, porque sentimos a necessidade de ter algo real. Não sei se é este bem o termo a usar, mas que alguém viesse dar o testemunho, portanto, alguém que trabalhe na área, que veja situações do dia a dia, que viesse transmitir isso a nós. E no fundo é isso que estamos este ano a fazer. E claro que os grupos continuam com a atividade normal, mas para já é isto. A nível de projetos de futuro, ainda não sei muito bem, mas a ideia é sempre continuar e melhorar e cada vez mais também ir em encontro ao que os jovens procuram, porque podemos estar aí num rumo que achamos que é para nós faz todo sentido, mas
no geral, as pessoas têm que se identificar, temos que Claro. procurar alguma coisa que também puxe e que Sim, e as realidades encarregam-se de levar para onde é necessário, não é? Como vocês exatamente, referiram. sim, e os jovens podem, não sei, podem ter necessidade de convivência, podem ter necessidade de voluntariado, podem ter, portanto, Exatamente. nós E os também nos nossos guiamos jovens muito. são muito exigentes. Hum. Tanto que na pandemia nós tomamos ação porque os nossos jovens exigiram que nós fizéssemos alguma coisa. E os Era rebeldes. constante, quase diariamente. Eles mandavam-nos mensagens a nós animadores e nós não vamos fazer nada. E está aqui uma pandemia, está toda a gente em confinamento e nós não ajudamos ninguém. Então Uhum. nós fomos mesmo assim puxados a isso. E os nossos jovens ainda hoje, não só na pandemia, mas sempre, estão sempre a puxar. São muito exigentes para nós E isso é bom, não é? É ótimo. não estarmos à sombra da bandeira. É ótimo porque nós Motivam, temos gente para trabalhar, não? Se é nós temos uma Exato. motivar, ideia, o que não falta é gente. uns motivam os outros e assim é que se faz. Exatamente. Exato. Olha, e eu estou curioso, quem nos está a ouvir não percebe o contexto exatamente da conversa, mas vocês falaram nestas óperas de misericórdia, eu estive realmente a dar o testemunho numa delas, com mais duas colegas. Que impacto, isto agora é um bocado muito sensível, mas é importante que se partilhe, até porque as pessoas vejam que os jovens têm essa dimensão, essa capacidade. Não vos causou alguma estranheza que fosse uma pessoa fragilizada a falar de uma obra de misericórdia? Quer dizer, normalmente o mundo está habituado a que sejam os sãos, que sejam os Exato. direitinhos a Uhum. fazer tudo. E parece lá uma pessoa toda torta, a precisar de ajuda e depois é que se foi animar, é que foi partilhar convosco uma experiência de vida. É um bocado também inovador para vocês, não é? Ou para É vocês já assim, nada é inovador? eu posso partilhar uma coisa que foi Pode, mas... quando eu cheguei ao fórum, não é, para estas obras de misericórdia, o projeto de obras, hum, e eu vejo efetivamente uma pessoa fragilizada, o Américo, e eu pensei, finalmente, vou ser sincera, e eu pensei mesmo, finalmente. Tanto que quando eu cheguei a casa, foi a primeira coisa que eu partilhei cá em casa, que foi, tinha efetivamente uma pessoa que já teve no lugar de ser ajudado a passar o seu testemunho. Honestamente, eu achei necessário e acho que devia ser assim, se não sempre, o máximo de vezes possível. Porque nós, às vezes, temos só o testemunho de quase heroico, não é? De alguém que está a fazer um voluntariado, mas nós nunca sabemos como é que é a outra parte. E as outras pessoas, como é que se sentem? Precisam disto? É só chato? É bom? O que é realmente preciso? Portanto, eu acho que deveria ser sempre assim. E sim, eu achei estranho, e se calhar não devia ser a norma. Mas a norma não é essa, realmente. Não é? Não é, Mas não é, os não é. jovens, se Não. calhar, não são aqueles que acham mais estranho. Se calhar, se fosse para um grupo de adultos, e quando digo adultos, são aquelas pessoas já nos 40, 50 anos, e nem iam achar mais estranho. Sim, sim. Mas, ó Sara, na prática, hum, até parecia tudo normal, porque aquilo que eu tinha que vos dizer não era só da minha experiência, mas era representativo da experiência de muita gente que passa por uma fragilidade. Até um dia vocês vão passar por ela. Ninguém pode fugir a isto, não é? Eh, e quem passar por fragilidade vê como isto que se partilha na primeira pessoa não é tão pessoal assim, quer dizer, é uma coisa que é transversal a quase toda a sociedade, se não a toda a sociedade. Hum, e é uma coisa que eu acho interessante, é que vocês interagiram muito bem. Parecia que estavam, eu sei que não estavam, mas pareciam que estavam preparados, estavam educados, entre aspas, para interagirem com alguém diferente. E aquilo era tão natural como a nossa fé, digamos assim. E eu fiquei com a impressão, realmente, de que este mundo que muita gente critica, que é o ser jovem, sem objetivos, sem interesse pela vida, eh,
muitas vezes poderia ser diferente se alguém como vós os ajudasse a orientar, a descobrir caminhos novos, como vocês estão a fazer, não é? Porque se não houvesse ninguém que pegasse em vós, quando vocês eram mais novitos, ou mais novitas, neste caso, se calhar não tinham chegado onde chegaram até agora, não é? Eh, Os vossos orientadores, os vossos responsáveis, foram responsáveis por vocês serem muito do que são agora. Vocês vão fazer o mesmo, como é óbvio. Sim. Que recado é que vocês querem dar à igreja em tempo de JMJ para que no futuro a igreja não se esqueça muito de que os jovens têm uma palavra ativa e muito participativa, muito dinâmica na organização da vida comunitária? É assim, eu partilho um bocado a opinião da Helena, que é, no fundo, não, é uma não foi um herói, portanto, foi uma pessoa com uma história de vida. E isso, para mim, significa muito. Alguém que vá partilhar na sua fragilidade com um grupo muito grande, com muitas pessoas, e ter essa capacidade de comunicar. E eu, a dada altura, estava completamente, parecia noutra dimensão. Portanto, eu já só ouvi ao médico e tinha, parecia que estava a imaginar toda a situação como ela estivesse a acontecer. Como se imaginasse o Américo no hospital, como se imaginasse as pessoas a irem visitá-lo, aquilo de repente, e lá está, há pessoas que têm o dom para falar e o dom para transmitir, e acredito que tenha sido isso mesmo, e é isso que os jovens também procuram, porque é por isso que nós também criámos todo o projeto de obras justamente por isso. O objetivo era mesmo ouvir pessoas com histórias que são reais, e é como o Américo diz, nós um dia podemos ser nós que estaremos frágeis. Portanto, e saber também a posição do que é uma pessoa quando está frágil, o que é que sente, não é? Enquanto aquilo que nós queremos, e agora também a segunda parte da questão, o que é que nós queremos transmitir enquanto jovens? Eu acho que são jovens ativos, portanto, com uma posição, portanto, estão aqui de género, não concordo, portanto, com uma posição e que querem um mundo melhor. No fundo, acho que é isto. E que não são pessoas de se ficar em casa, de ficar sentados. Não. Acho que os jovens de hoje em dia têm muito isso de vamos sair, vamos agir, portanto, vamos tornar o mundo melhor, vamos tornar o mundo correto, vamos tornar o mundo com igualdade, pessoas com os mesmos direitos, em que não haja fome, não haja pobreza, portanto, todas essas situações que não haja violência, eu acho que é isso que os jovens de hoje em dia querem e trabalham muito para isso. E acho que no fundo é isso que nós queremos transmitir e que espero que um dia tenha impacto, justamente a nossa posição. Eu também espero, mas para quem tem 50, 60 anos, 70, vão dizer, estão a ser utópicos. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer. E eu partilho a vossa opinião. Se nós quisermos e lutamos por isso, tudo é possível. Enquanto houver sonho, há vida, enquanto há vida, há sonho. Eh, eh, Vocês, perante todas as dificuldades que o mundo vai trazendo à superfície, guerras, violências, eh, só notícias muitas vezes que destroem, que matam por dentro do ser humano, onde é que vocês vão buscar, além da vossa fé e da força interior, onde é que vão buscar energia para não se deixarem bater por estas ondas tão negativas à vossa volta? É que não é Assim, fácil. não, não é fácil. Não é fácil e a verdade é que nem sempre temos essa energia. E não são raras as vezes em que nós também ficamos cansados, em que também ficamos um bocadinho sem esperança, em que não nos apetece estar sempre a remar contra a corrente. Isso acontece. Uhum. E acho que é aí que este grupo que nós criamos faz milagres. Este, eu, eu acredito que o nosso grupo de jovens é, acima de tudo, um sítio onde as pessoas se sentem confortáveis e se sentem bem-vindas. E, na realidade,
é isso que a nossa igreja tem de ser, e é isso que nós queremos criar. E eu sinto que quando um de nós está assim mais abatido, mais cansado, sem tanta força para continuar, os outros puxam. Eu já senti isso, tenho a certeza que a Sara já sentiu, e cada vez Sim. que nós sentimos que algum de nós está a ficar assim um bocadinho mais murcho, nós vamos e, e abanamos a pessoa até ela ficar outra vez animada e com vontade de continuar. Levanta-te e anda, não é? Levanta-te e vai. Esse é o... Exatamente, exatamente. Isso acontece, e isso é normal, e o facto de nós sentirmos que somos acolhidos pela nossa comunidade e que não estamos sós, e que nós vemos no nosso irmão alguém que nos deu vontade de agir, também nós nos sentimos capacitados de fazer isso com outros. Nós fomos tão bem acolhidos pelos mais velhos que nós, que entretanto nós já acolhemos várias gerações de jovens e Uhum. queremos fazer com muitos mais. E quem diz jovens diz outras pessoas. Nós, como nós fomos acolhidos e como o nosso choro foi acolhido e a nossa dor foi acolhida, nós sentimos capacitados de fazer o mesmo, e é aí que Então, surge a esperança. então vós já sabeis o que é sentir necessidade de ser acolhido na fragilidade, porque a fragilidade não é só doença, é quando nós nos sentimos fracos por uma razão, não é? Exatamente, Não é? Sim, exatamente. sim. A fragilidade Nós, é inerente ao ser humano. exatamente. Nós a brincar costumamos dizer que o grupo de jovens café vão um bocadinho as pessoas que têm algum problema. Uhum. E nós juntamos-nos todos e de repente ajudamos-nos uns aos outros. E isso é real. E nós, no nosso grupo, temos várias pessoas fragilizadas, hum, e que, pá, não sabemos como elas vão lá parar connosco. E quando damos por elas, somos todos iguais e estamos todos ali a capacitar uns aos outros. Uhum. Isso é o bonito Sim, de sermos a igreja, de sermos irmãos na fé. exatamente, exatamente, Exato. porque na Sim. realidade é isso mesmo que é a igreja, é este sentido de comunidade e de nos acolher uns aos outros, não é? Os primeiros cristãos, eles eram o refúgio uns dos outros, e nós Uhum. costumamos pensar neles muitas vezes, mesmo em atividades que nós fazemos, e tentamos ser nós desta comunidade. Mas vocês nos vossos grupos, quer no grupo de café, quer nos outros grupos que existem na paróquia, tendo momentos com fragilidades visíveis, ou são aquelas pequenas fragilidades? Não, não, temos pessoas com fragilidades visíveis. No nosso grupo temos, neste momento não sei, não sei quantas, mas ao longo dos anos fomos tendo várias. Enfim. Uhum. E Sim. E tem acho, e sido. acho que o seu testemunho foi ótimo para essas pessoas, sendo mais novas e verem alguém mais velho, com tanta história e com tanto para contar, acho que isso capacita-as muito. E eles já foram também convidados, quer dizer, se calhar pelo grupo também, para partilharem o testemunho deles, mostrar como é que venceram, como é que superaram, porque isto, as histórias são diferentes, quer dizer, nem todos Certo, conseguem certo. reagir da mesma Uhum. maneira ou Exato, superar da mesma exatamente. maneira. Vocês já os puderam exercitar a partilha da história deles? É assim, tendo organizado alguma coisa só para eles falarem da história, penso que não. Até Uhum. porque algumas pessoas do nosso grupo se calhar nem se sentiriam confortáveis, tendo em Pois. conta condições que elas têm, não se sentem confortáveis para tal. No entanto, eu acho que nós temos isso de muito positivo em nós. E se calhar isso notou-se na nossa partilha, na partilha do Américo connosco, que é nós temos sempre uma abertura para partilhar o que nos vai na alma. Uhum. Então, as nossas reuniões têm vários momentos desses, em que a Sara bem disse que se prolongam por horas, e normalmente é por causa disso. É Uhum. porque sentimos seguros para sermos um bocadinho mais vulneráveis e às vezes partilharmos algumas coisas que não partilhávamos noutro ambiente. Não, vocês ali naquele encontro passou num instante, eu quando dei conta Passou? já ia muito Pois. tarde, não é? O Nuno tinha-me dito que o máximo era hora e meia, e eu disse, ai meu Deus, hora e meia, para mim é pouco tempo, porque eu estou Pois, habituado a não ter
a ter tempo marcado, mas nunca com o tempo, porque as pessoas puxam. Então é dos nossos. Cafés são iguais. Quando damos por elas Não há são umas tempo. 2 da manhã e nós ainda vamos a meio. Eu nesse dia também eram 2h30 da manhã, por isso estão a ver. E quando costumo adormecer a pensar em vós, porque gostei imenso do encontro que tive. E uma coisa que me marcou foi a vossa sensibilidade muito apurada. Eu ouvi várias pessoas comovidas, porque uma pessoa não vê, mas sente, ouve-as, e, e aquele testemunho daquela vossa colega, que eu não vou dizer o nome publicamente, como é óbvio, contou a história da morte do avô. eh, Foi simbólico, foi muito simbólico para mim, muito importante, porque se calhar ela nunca tinha feito uma experiência em grupo de partilhar uma coisa assim com alguns que nem conhecia, que era o meu caso e o caso dos meus colegas que lá estavam, é uma coisa tão pessoal, porque passados estes anos todos já não era suposto que tivesse a doer tanto. E ela partilhou aquilo com muita emoção e isso foi ótimo, foi autêntico, quer dizer, se calhar muitos de nós, né, mais crescidos, mais velhos, temos necessidade de partilhar coisas e não temos muitas vezes com quem. Vocês neste momento, se fossem desafiados, e foi isso que eu me desafiei um bocado, a participarem em cursos ou em caminhadas para aprenderem caminhadas interiores, para aprenderem a escutar, a estar com o outro, na sua vulnerabilidade, na sua fragilidade, nas suas necessidades interiores, sentiam-se convidados e envolvidos a participar, a fazer uma experiência de partirem para a escuta, porque às vezes é mais importante escutar do que fazer. Saber estar com o outro, dar a oportunidade ao outro para o outro poder pôr cá fora aquilo que o está a magoar, aquilo que o angustia, ou então até as suas alegrias, que às vezes muitos não têm com quem partilhar. Vocês já descobriram certamente isso na vossa paróquia. Eh, Sim, sim. e há muita falta de Uhum. formação, de incentivo para que até os jovens abracem estas causas. Vocês já tiveram jovens a fazer esse trabalho, e agora têm menos, como me parece, mas estão sempre a tempo de voltarem a ter mais pessoas. Hum, Como é que vocês acham que se sentiam se um dia fossem desafiados a entrarem num trabalho em que tivessem que, em vez de fazer muita coisa, hum, tivessem apenas que escutar? Estar ali à escuta, meia hora, uma hora, de histórias de vida que às vezes até podem nem ser muito significativas, mas para a pessoa que está a contar é, não é? Ouvir, escutar, sem ter que dar opinião, sem ter que dizer que sim nem que não, mas apenas escutar, estar ali disponível para o outro. Se um dia forem convidados a fazer uma experiência dessas, qual é que acham que vai ser a vossa reação? Vão ter receio? Vão querer experimentar? Vão querer aventurar-se num caminho desses? É assim, falando por mim, já tive a experiência de ir visitar uma senhora idosa aqui na nossa comunidade. Que por acaso também fomos juntas. Isso, estás a ver? Nós agora estamos a dar conta que Estão a ver na aqui? realidade. E acho que a alegria maior que eu sentia, a Helena depois, obviamente, também diz, mas era ver o quão a pessoa ficava feliz, o quão a pessoa que era visitada ficava feliz e ficava bem. Portanto, esse é o maior sentimento, na minha opinião, que se retira de falar com alguém. E a pessoa podia estar horas, podia estar horas, e até pode ser uma pessoa que até gostasse de conversar, portanto, até podia se manter uma conversa, ou antes, pelo contrário, uma pessoa que apenas só desabafava. Mas a alegria maior é sempre a outra pessoa sair dali de coração cheio, de género, e nós também, porque tem tanta coisa dentro que é bom falar com as pessoas e é bom exteriorizar, não é? Se calhar a pensar alto, há coisas que fazem sentido ou fazem menos sentido, não é?
E portanto, a alegria que eu sentia era essa, era de saía da porta de casa daquela senhora e eu sabia que ela estaria a contar os dias para nós irmos lá outra vez. Sim, mas E que ela sentia essa necessidade. tu percebeste isso? Vocês perceberam isso? Foram capazes de Sim, sentir? sim, Uhum. Sim, 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 sim. sim. Sim, Eu- e eu sim. sentia que a senhora falava connosco de coisas que já se tinham passado há muitos anos. Eram coisas que estavam ali guardadas, às vezes até acerca das fragilidades dela, mas tão antigas que ela tinha mesmo ali acumulado e se calhar nunca tinha deitado cá para fora com ninguém. E a verdade é que às vezes até é mais fácil falar com os de fora, não é? Então senti que ela connosco tinha essa abertura. E sim, sentíamos sempre que, que ela ficava toda contente quando entrávamos por lá dentro, até os olhos sorriam, como se costuma dizer. Para quem Sim. não está a ouvir, pronto, eu vou fazer figura de tranquinho aqui, porque eu sei o que é que vocês vão dizer, mas tenho que fazer de conta que não sei. Como é que vocês, jovens, saem de lá felizes, podiam fazer coisas tão bonitas cá fora, passear, brincar, ir ao cinema, dançar, e estarem ali 1 hora ou 2, entre aspas, a aturar uma velhinha doente? Como é que isso explica que vocês se sintam felizes por isso? É assim, É. primeiro de tudo, eu acho que, e o Américo, muito melhor que eu, sabe disso, exige uma maturidade muito grande para se estar em silêncio. Uhum. E não é fácil e não é para todos. E a verdade é que eu, há uns anos atrás, no início do grupo de jovens, não conseguia estar nem 10 minutos em silêncio no meio de uma oração. E de repente ali ficávamos 1 hora inteira a ouvir. Exato. Às vezes as mesmas histórias de há 10 anos atrás. Mas a verdade é que com vontade tudo se faz. E 1 hora não é nada nas nossas vidas, a verdade é essa. Nós achamos sempre que temos o tempo todo ocupado, mas 1 hora não é nada. Numa hora nós estamos agarrados a um telemóvel ou sentados num sofá e não fazemos nada. Nem sempre estamos a dançar ou a dar um passeio. Às vezes estamos só a deitar fora o tempo e que não está a ser usado nem sequer para descansarmos. Que não enche nada. Não enche nada de bom. Exatamente, exatamente. Uhum. Portanto, eu acho que quem experimenta sabe que vem sempre com alguma coisa embora. Não é só 1 hora ouvir. Vem sempre com um sentimento quase de missão cumprida e de que aquela hora que estivemos ali, literalmente sem fazer nada, foi tudo para aquela outra pessoa. E não tem muita explicação, mas é o que nos faz voltar outra vez. Sara, é assim ou é com É, mais molho? É assim. é, é mesmo isso. Uhum. Concordo plenamente com o que a Helena diz. É, por nós, às vezes, até estávamos mais tempo, não é? Mas Às eu não vezes vou até bem, dava está muito mais um tempo, não bocadinho. é? Mas porque é um sentimento bom. E Mas acho só que for uma vez ou foram mais vezes? não, fomos mais vezes, sim. Aí, Nós só paramos convém. depois com a pandemia. Sim. Sim, sim. Acho que também é essa maturidade também de amor ao próximo, não é? Que sabemos o quão importante é para a pessoa que está do lado de lá. Uh, E sentiram a e acho que é isso. responsabilidade, sentiram essa responsabilidade, esse compromisso. Vão agora ver uma pessoa, estar com ela, escutá-la. Sentiram essa necessidade de ter que ir lá mais vezes, com Sim, sim, rubricado, sim. Sim, para dar continuidade àquela relação entre vós e a pessoa que vos aguarda. A pessoa sim, que sim, vos sim. Sim, aguarda, a maior parte das vezes vocês estão a sair e ela já está à espera do próximo dia, não é? Exato. exatamente. Hum. É E, assim, nós quando formamos o grupo para ir, eu acho que éramos 3, não éramos? Sim, sim, Acho não que éramos éramos 3. muito mais, não. Não, não, não. Acho que éramos 3. E é assim, quando foi formado o nosso grupo, os nossos animadores e o padre Luciano disseram-nos: isto não é uma vez, isto é sempre. Vocês estão disponíveis para ir sempre. E nós dissemos que sim, e efetivamente paramos porque não foi possível. A senhora tinha muitos problemas de saúde e não era um convinha risco grande, claro. estar com ela, exatamente.
E as pessoas normalmente, eu não sei se vos aconteceu, alguns doentes ou deficientes contam a história várias vezes, ou seja, contam hoje, contam daqui a 15 dias, daqui a um mês, contam a história mais ou menos igual, ou seja, têm necessidade de repetir muitas vezes a mesma história. Isso não vos Sim, sim. cansa, nunca vos aconteceu e nunca vos cansou? Não, Não. não, porque, Não, não. não, porque eu acho que contam sempre de uma maneira um bocadinho diferente, porque vão acrescentando mais uma coisinha, mais outra. Apesar da história ser a mesma, acho que é contada de maneira diferente. Não sei se Exatamente. faz sentido. E a Faz verdade é sentido, que nós não? também já fomos avisados, não é? Porque nós temos colegas no grupo que fazem, que nós tínhamos vários grupinhos de 2 e de 3 que faziam estas visitas. E os nossos colegas mais velhos, e mesmo o próprio padre Luciano, que é sempre com ele que nós falamos, sempre que vamos visitar algum Sim, doente. sim, ele Hum, ele é muito desta área, sim, sim. sim, sim. Eles avisam-nos sempre e esse era o aviso. Vocês vão ouvir a mesma história muitas vezes. E efetivamente ouvimos. Olha, e o engraçado disto tudo, eu não sei se sentiram isso. Muitas vezes parece que eles até contam mais a uma pessoa leiga, um jovem ou outro visitor leigo, do que até ao próprio padre. Parece que tem uma outra abertura. Há padres que dizem isso, olha, eles a mim não me falam tanto como falam aos visitadores. Eh, E não é muito aquela ideia de que o padre é para confessar, não é? Sim, Passo a sim. expressão. Sim. Os outros podem ser para escutar, para ouvir. E vocês sentem que, havendo essas visitas frequentes, há essa empatia, essa relação empática em que até vocês já sabem mais ou menos o que é que o outro precisa, o que é que o outro quer dizer, o que é que o outro sente. Há muita relação de proximidade entre vós e a pessoa. Vocês já sentiram que o doente, a pessoa que está doente, que está fragilizada, deposita em vós muita coisa que se calhar é um cofrinho de segredos. Aquilo que ela se calhar mais espera é que vocês não partilhem com mais ninguém, porque é muito dela e vós. O sigilo, a confidencialidade, no fundo, é importante. Já sentiram isso? Não sei Nunca se a vos Sara quer contaram falar. coisas que vocês sentiram que era importante guardar só para vós? É assim, em comparação com o padre Luciano, eu acho que nós não conseguimos chegar aos pés dele. A nossa Pois, comunidade tem um isso é carinho verdade. muito grande e uma amizade muito grande pelo padre Luciano. Sim, E a sim. verdade é que acredito que as senhoras, sobretudo as senhoras mais de idade, descarregam-lhe a vida toda. Ele é o melhor Sim, amigo da comunidade. Portanto, eu acho que nós, aos pés do padre Luciano, ainda não conseguimos chegar, nem tão cedo chegaremos. No entanto, eu sinto que a senhora via-nos quase como netos dela, não é? Não sendo alguém da família, mas assim com um certo carinho. De segredos, eu penso que ela não nos contou assim nada que eu achasse que ela queria que morresse ali. No Sim. entanto, eu senti que ela às vezes partilhava coisas que se calhar não se sentia bem partilhar com a família, por exemplo. E ela falava exatamente. muito de, pronto, de um acidente que ela sofreu, não é? E ela contava alguns detalhes que eu acho que ela não partilhava tanto com a família para não os fazer sentir mal, eu acho. Porque nós temos sempre esta proteção para com a nossa família. E eu Não tenho também sinto que eram quase essa segredos, certeza. Sim, sim. não sinto que eram segredos, mas que eram, se Mas, calhar, no fundo, frases que não eram ditas pois, aos familiares. Uhum. mas que acabava por ser, porque se não partilharam nunca com a família, que não queriam que Exato, mais tarde, não é? Olha, exato. e em relação à visita, quando visitam alguém, a família costuma acolher-vos bem, às vezes a família cria barreiras, tem tido experiências assim desse género? Não, acho que não. Acho que Não, é sempre são sempre. Não, é. É tranquilo. assim, eu lembro-me que o marido dessa senhora acolhia-nos sempre super bem. Hum. Até porque eu acho que ele gostava que nós fôssemos lá. Eu acho que ele sentia que ela se sentia bem.
Já há famílias é que não verdade. Sim, gostam. e mesmo para o Certo. senhor, não é? Portanto, também acaba Sim, por ser uma sim. companhia também para o senhor, não é? Exatamente. Oh, Exatamente. que importante Exatamente. isso, Sara, que tu disseste agora. Exatamente. É para a senhora, que era a pessoa doente, mas para todas as outras pessoas também, porque Exatamente. são jovens que vão lá conversar, portanto, a vida não é deles, provavelmente, e da senhora tinha pouca mobilidade, portanto, ela tinha sempre a mesma rotina, de repente, mesmo para a família que tem que ajudar a senhora, aquilo é algo completamente diferente, não é? Sim, sim. Sim. A Sim, o família senhor muitas ficava todo vezes, contente quando nós íamos lá. a família muitas vezes até precisa mais do que o próprio doente de ser visitado. Ou seja, a família sente mais necessidade às vezes também de alguém que se interesse por escutá-los a eles também, não é? Não é fácil estar 24 horas com uma pessoa acamada ou doente, porque, claro, 24 horas cansa, não é? Eu convosco não me cansava de falar, como é óbvio, não é? Não pode imaginar estas histórias. Aliás, quando os convidei, quer dizer, convidei primeiro a Maria, depois ela encarregou assim muito bem de convidar a Sara, eu agradeço imenso. E agora, eu nunca imaginei que a conversa seguisse um rumo como este. Aliás, eu nunca preparo as entrevistas muito a sério, ou seja, é o que der, portanto, vai dar sempre alguma coisa, porque vocês é que são a história, vocês é que são os protagonistas, eu apenas oriento um bocadinho, se for necessário a conversa, às vezes até oriento demais, pronto, mas às vezes é também a minha vontade de espicaçar. Estou a ver que o Américo tem o espírito do nosso grupo, dos cafés. Era isso mesmo que eu ia comentar. Isto agora podemos ficar aqui horas, só que ao quentinho. Ao menos está quentinho. Pois Estamos nas nossas casas. eu cheguei a dizer à Maria que tinha aqui uma certinha inveja, sadia, não é? De não morar na Trofa, de não morar em São Martinho, porque eu gostaria de estar no vosso grupo, porque aí senti-me jovem, pronto, jovem, Ó porque Sara, eu falei com o Américo e agora estou-te a dizer a ti. Nós de vez em quando podemos ir dar um saltinho à Maia, alguma atividade que nós Claro que achamos que o sim. Américo vai gostar, nós falamos sim, consigo e vamos lá sim, com buscá-lo Exatamente. para estar connosco, todo para gosto. estar connosco a tagarelar. É uma maneira de nós também podermos trocar mais experiências e mais Exato. aproximar. Exatamente. Mas minhas boas amigas, já vos posso chamar assim, foi realmente um privilégio ter-vos aqui connosco, porque juventude é preciso mostrar que sois jovens e nunca deixeis de ser, embora os anos passem, nunca deixeis de ser jovens lá por dentro. hum, e, e, hum, e que este vosso testemunho, esta vossa ardência de fé, contagie os corações que nos vão ouvir, que nos vão escutar, partilhem entre vós, os vossos familiares, os vossos amigos, os vossos grupos, as vossas conversas aqui hoje. Foram autênticos testemunhos, se calhar um dia mais tarde, para recordar os vossos filhos, ou até sobrinhos, ou não sei o quê, ouvir falar assim. Olha, os meus pais, as minhas mães, os meus tios, já falavam assim há 15 anos atrás. E era interessante saberem que tiveram pioneiros antes deles que, para isso, vou saber, como é óbvio, não é? Portanto, é importante que nós partilhamos a vida com os outros. Portanto, quando for postado no próximo domingo, vai ser postada esta entrevista, esta conversa. Se quiserem, podem partilhar à vontade. Eu vou-vos mandar o link. E então fico à espera que vocês despertem nos vossos colegas, nas vossas equipas, mais gente que, porventura, queira partilhar a sua história com o nosso público, porque de certeza que terão outras histórias. Aliás, vocês viram aqui que, se calhar, muita coisa que partilharam aqui nem estavam à espera, não é? Nem a ficar Não, não. surpreendidos, não é? Não. Pronto, isso aconteceu. E eu agora resta-me realmente agradecer-vos realmente a vossa
jovialidade, a vossa juventude, a vossa forma de estar, a vossa abertura, os vossos sorrisos, a vossa alegria, tudo assim que de bom é que trouxeram, de sentimento, de afeto, e esperar que realmente os jovens os jovens café, mas sobretudo com a fé, que é o mais importante, e assim que o nome é, né? Sim. Exato. Continuo cada vez mais a gerar novas vidas com fé, sem cafeína de preferência, para não me fazer mal a ninguém. E normalmente em contato vamos trocando experiências, está bem? Olha, muito Mantenho obrigado por nos ter dado a oportunidade de falarmos também um Obrigado bocadinho eu, Exato. acerca do nosso grupo e de nós também. obrigado eu, Maria, obrigado eu, Sara, obrigado pela vossa presença e sempre que tenham algo de bom para partilhar de novo, podem dispor do canal, está bem? Muito Sim. obrigada. Obrigada, foi um agora- prazer imenso estar aqui. Já agora uma boa Páscoa para vós, tudo bom e até à próxima. Boa Boa Páscoa. Páscoa. Sara, eu ia te pedir uma coisa, eu não sei, se calhar ia-te pedir se mandavas, ou tu ou a Maria, o teu contacto, porque eu agora tenho que ficar com o teu contacto. Eu Ah, tá bem, quero o e-mail, quero o número de telefone do tá telemóvel, bem. está bem? Pode ser? Sim, claro que Porque sim, claro que sim. eu tenho o hábito, e para mim é um bom hábito, é de ficar sempre com alguma coisa vossa para poder partilhar convosco coisas futuras, entrevistas, coisas que eu acho que, mesmo que não tenha interesse para vocês, outros vão receber e depois apagam, porque há entrevistas que podem não vos dizer grande coisa, não é? Mas eu envio e depois vocês apagam. E escusam de estar sempre à procura no YouTube, já sabem quando houver novidades, serão avisadas, recebem o link Uhum. e é só Em primeira mão. em primeira mão. Quem sabe se um dia até vão encontrar pessoas lá nas entrevistas que vos podem interessar, me Sim. convidar um dia. Olhem, o padre Fernando Sampaio, que saiu no domingo passado, se calhar vocês jovens, tinha muito para vos contar. Ele é de uma. Enviou-me a Uhum. mim por e-mail, que eu Enviei, vi. sim. Eh, Podes enviar até ao grupo todo se quiseres, não tem problema nenhum, porque assim, é claro que para eles, assim à primeira vista não diz nada, porque não estão a ver quem é. Ele é o atual coordenador das capelanias hospitalares e ele tem uma Certo. experiência de vida de contacto com quem sofre, pronto. E ele já viu a Páscoa de muita gente, não é? Num hospital vê-se muitas vezes a Páscoa. Certo. Páscoa é quando a pessoa Sim. passa ali da morte, não é? Da morte da fé, da morte da vida, que não tem sentido. Há outra fase que é a fase de acreditar de muitos não tinham fé e passaram a crer, outros a fé esmoreceu e depois ressuscitou, ressurgiu de novo. Fala muito também do luto, do que é passar pela experiência de perder alguém, partilhar aí coisas muito. É uma conversa muito suave, com momentos muito profundos, como é óbvio. Há intercalado uma coisa e outra para não ser muito pesado, mas muito interessante. Eu acho que para vocês têm algum interesse ouvir gente desta, não quer dizer que, que tenham que ouvir todos, mas para muitos de vós que lhe fará sentido. Eh, Há outros que, olha, ainda agora no domingo vou entrevistar uma, uma irmã, a irmã Arminda Faustino, que é responsável pela catequese dos adolescentes, pronto, jovens adolescentes, é a responsável nacional, e vou ver, estou ansioso por ver o que é que ela vai me dizer acerca da atual realidade da catequese, porque a catequese está a passar por momentos muito complicados, não é? Certo. E então Uhum. é algum responsável, deve ter coisas interessantes para partilhar, até da missão dela, como é freira, e uma missão, ela é do Sagrado Coração de Jesus. E às vezes as pessoas trazem histórias que do nada têm um sentido e mexem muito connosco. O caso é uma coisa impressionante.
Pronto, então vamos fazer assim. A Sara vai-me fazer chegar ao apoio Maria, ou então através do. Pronto, Sim. Eu até posso dar o seu contacto à Sara e ela E eu envia-lhe envio diretamente, mensagem sim. sim, no e-mail. sim, à vontade, É Sara. isso. Pode mandar um número para o WhatsApp. Tá É bem? isso. Se quiseres, que tenho o WhatsApp, o número do telefone dá para o WhatsApp. Só que ao Uhum. escrever a mensagem, escreve o número na mensagem, não partilha, quer dizer, Sim, não envia de sim. convite. Escreve um número. Nós, os cegos, não conseguimos ler gráficos nem imagens, é só Uhum. letras e números. Pronto. Se for teclado na janela de mensagem, como eu já tenho feito com a Helena, com a Maria, eh, é sempre escrever o número de letras, porque se for partilhar quadros, partilhar isto ou aquilo, Uhum. não veem nada disso. Sim, sim, É uma sim, claro que experiência sim. muito pequena. Olha, já chegou. Já enviei. Para agora não deu sinal, mas deve estar a chegar. Ok. Eu enviei à Eu Sara, ela faço. agora ainda Ah, lhe em vai vez de enviar. azar, É bom. isso, sim, Sim, sim. sim, sim, é Ah, isso. é E eu que depois trato de está enviar-te bem. direitinho, E então. assim a E Sara depois envia-lhe o e-mail. manda-me então um e-mail também. Também, Mando, as duas coisas. mando. Pronto, e fica um desafio para cada um de vós, sempre que tenham realmente algum jovem que queira, ou menos jovem, e achem que queira vir aqui partilhar a sua história, convidem, façam isso porque, assim como a Maria convidou a Sara, outros poderão vir, olha, estão a lembrar do Diogo, e que também visita, se calhar também é uma boa experiência, e o Tiago, que me Sim, falaram, sim, sim. vosso Uhum. responsável, ah, outros dos caminheiros também, eh, e são, Mensageiros. são para quatro grupos, né? Três ou quatro. Nós somos nós, os Jovens Cafés, os mensageiros, que foram os que entraram em contacto consigo, o Gera Esperança, são os três grupos de jovens. E Ah, depois incluímos também nos grupos de jovens o coro dos jovens, porque eu nós também gosto, temos três coros, então nós incluímos o coro dos jovens no grupo de jovens. eu estava a confundir os mensageiros com os caminheiros. E caminheiros tem a ver com os escuteiros. É. Sim, Eu Os sim. não, caminheiros é de escuta. não deve ser bem, eu não percebi bem, se calhar não é mensageiros, está bem, É, os mensageiros, é. está bem. Eles estavam lá todos representados, os três grupos, isso. Sim. Estávamos. Hum. Vocês, tendo 23 anos, então quer dizer que nasceram todos já todas neste século, vocês as duas? Não, nós somos em 99. 99. Não vai Foi no fazer, passado. ainda de fazer há anos. Sim, Ainda vamos fazer integral. Exatamente. está bem. Ainda são, Já ainda são de um século, prontos. Somos. é. Está bem. E do Ok, olha, milénio. ainda bem. É que tanto faz, ainda bem, no sentido de serem do século passado, mas se fosse deste século também era bom, era igual. Sim. Olha, então, olha, agradeço mais uma vez, obrigado por esta vossa disponibilidade, hum, e pela vossa partilha. Não sei se vocês vão gostar de se ouvirem, de certeza que eles podem dizer, porque as pessoas normalmente quando me ouvem dizem, mas eu disse isto, e eu não me recordo. Eh, Se calhar não nos vão esquecer, porque a vossa entrevista, como já é domingo, não passa muito tempo. Vou contar que seja este domingo, quer dizer, às vezes há imprevistos. Eu normalmente posto ao domingo no YouTube e no Facebook. Já agora, se às vezes quiserem visitar o meu Facebook, como o Facebook é mais para a oração da manhã que dá na Renascença, e eu ponho Sim. lá todos os dias, e é também para partilhar as entrevistas. Para quem não tiver Uhum. a gostar de ir ao YouTube, tem lá o Facebook. É Américo Lisboa Azevedo. Bem? Podem visitar à vontade. Pedirem amizade eu aceito, não há problema nenhum. Não, por norma eu aceito. Depois, quando vejo que não vale a pena, é que eu elimino. Porque às vezes aparece telecromo. Então, quando não aqueles tipos de banqueiros particulares, que só querem empréstimos e mais empréstimos. Mas pronto, podem estar à vontade. Pronto, então façam isso. Sobretudo com o Tiago, a ver se ele quer
Por acaso o Tiago mandou mensagem há bocado, mandou. perguntar se nós ainda estávamos aqui, mas eu disse-lhe que o Américo queria falar com ele, depois outro dia. Pronto, no outro dia, assim dá mais mesmo com duas pessoas, embora seja fácil, se fosse com três, tornava-se muito mais disperso, ou seja, já não Certo, certo. poderiam falar só, Sim. tinha que ser mais repartido. Assim, um de cada vez ou dois. Eu gosto de fazer assim um grupo, eh, e a gente ficou muito bem, mas quando são assim para fora de experiências mais concretas, como o Tiago tem já muito mais anos de grupo, a nível de fundador e não sei o que se calhar tem partilhas que sozinho partilhará com a vontade também, não sei. É uma questão depois dele querer ou não, se ele quiser. Exatamente. Depois é uma questão, ou eu me contacto, não vocês dão-me contacto, eu faço o resto, está bem? Sim, eu posso lhe enviar o contacto dele. Pode, à vontade, Eu envio, eu à envio. vontade, à vontade. Porque isso, eh, por norma, eu gosto muito de contactar telefonicamente as pessoas, porque por mensagem não me passa muito aquela, aquela força do convite, não é? Sim. Sim, sim, sim. Não sei, Sim. tanto é. De qualquer maneira, olha, obrigado então. Eu vou agora atender aquela chamada que ficou pendente, que era daquela senhora que esteve connosco também. Aquela senhora que está à minha esquerda, Sim, é sim. mais velha. Sim. Pronto, liga-me agora, ela deve estar com. Porque nós temos previsto irmos agora às Vinhas e deve ser por causa disso. Deve ter surgido alguma novidade e ela quer partilhar. Uhum. Ok? Um beijinho Ok. para vocês as duas. E Adeus, América. olha, Obrigada e pelo a convite. continuação da recuperação da tua mãe, está bem, Maria? Obrigada, obrigada. Tá? Ok. Um Tá bom bem. resto de semana e uma boa Páscoa. A gente não falamos, mas de qualquer maneira, ficam já os votos expressos. Que É agora já não está isso. a ser gravado, já está em off. Ok, obrigado então, sim? Tá. Adeus, 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 então. Boa América. noite. Obrigada. Boa Adeus, boa noite. noite. Boa noite.